Continuando a nossa série sobre o cuidado conosco mesmo, o que vocês acham de a gente falar um pouquinho sobre nossos relacionamentos, hein? Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Muito bem, aqui é Sandra Cardoso da Sublime Cuidadores e eu gostaria de passar um tempinho hoje conversando com vocês a respeito da importância dos nossos relacionamentos para a nossa saúde física, saúde mental, saúde emocional. Olha, como seres humanos, na minha opinião, é impossível nos separar como se fosse fragmentos. Tem gente que prega esse tipo de teoria, eu sou completamente contra. Nós somos pessoas completas, complexas e tudo influencia, tudo em todas as áreas. Então, você concorda comigo? Olha, vamos supor que você trabalha como cuidadora, tem o seu pacientinho, trabalha lá 12/36, dia sim, dia não, você está no seu paciente e aí no seu dia de folga você descobriu que o seu filho está usando drogas. E aí foi um choque, foi um susto, foi uma dor para você. E no seu dia de folga você passou esse dia envolvida com isso, tal, e aí no outro dia você tem que trabalhar. Você concorda comigo que, vamos supor que o seu filho, você descobriu que o seu filho que está usando drogas tem 16 anos de idade, 17. Isso acontece muito, é muito comum. Eu tive algumas situações assim aqui no meu campo de trabalho. E aí você vai trabalhar no outro dia e o seu filho ficou lá em casa. E você sabe o que foi que passou lá no seu dia anterior, você sabe o sofrimento que vocês viveram, as dores, a angústia que o seu coração sentiu. E aí você vai trabalhar e não tem como, é impossível que você não sinta, né? Que a sua cabeça não vá lá para sua casa e pense no seu filho várias vezes. E você entende? Então assim, somos nós somos pessoas e o ser humano é assim. Como eu disse no vídeo passado, é muito importante que você aprenda se autoavaliar, entender os seus limites, as suas limitações, até onde você consegue ir, o que você consegue ou não fazer. E aí, no que diz respeito a relacionamentos, é importante manter alguns cuidados, né? A primeira coisa que eu digo aqui, como eu já disse em outras vezes, extremamente importante, tome muito cuidado para não levar as suas questões pessoais para o seu ambiente de trabalho sem filtro, sem cuidado, sabe? Eu acredito que é até sábio, né, que você demonstre, que você deixe claro que naquele dia você não está tão bem, que você teve problemas, que você está passando por uma situação pessoal muito ruim. Mas tome cuidado para não se expor. Tome cuidado para não colocar armas nas mãos dos outros para usarem contra você. Seja sensata, seja sábia. Se você vai se abrir, se você vai desabafar, se você vai falar das suas dores, dos seus problemas, dos seus relacionamentos, faça isso no lugar certo. Faça isso com as pessoas certas, com quem pode contribuir, com quem pode te ajudar. E definitivamente, ambiente de trabalho não é lugar para isso, certo? Então, os seus problemas pessoais, os seus relacionamentos pessoais, as questões que você vive na sua casa, você não leva para o ambiente de trabalho nem para ninguém, nem para suas colegas de serviço, nem para sua paciente, nem para os seus clientes. Como eu disse em outras situações, quando você for falar com o seu paciente, é importante, se isso for necessário, se isso for importante para o seu paciente, que você abra um pouco mais algumas questões, algumas coisinhas para gerar vínculo. Mas isso de uma forma tão cuidadosa, tão suave, tão leve, que não gere angústia, que não gere sofrimento nele, que não cause. É só mesmo o suficiente para
para gerar intimidade, para ele saber que você confia, que você tá ali com o coração, que é de verdade, que não é só uma pessoa que está ali para prestar um serviço. Isso, na minha opinião, é muito importante para quem está trabalhando, né? Como cuidadora especificamente. Mas em nenhuma outra situação. Se você tem uma melhor amiga que é sua cuidadora e trabalha lá, converse fora da casa. Marque um suco, marque um chazinho da tarde, uma sorveteria, um lugarzinho para vocês conversarem, abra o seu coração. Eu acho isso super muito válido se você está conversando com alguém que é confiável, que vai respeitar o seu problema, né? Que vai lidar com a sua dor com respeito, com carinho. Faça isso, mas nunca no ambiente de trabalho. Como relacionamentos, eles são uma das portas de entrada, eles são uma das portas para termos doenças emocionais. Então eu acho importante que você tome alguns cuidados, né? Relacionamento com a família do seu paciente precisa ser profissional, nunca se esqueçam disso. O relacionamento com os seus clientes, com os clientes da empresa que você trabalha, ou seja, os filhos dos seus pacientes, os netos dos seus pacientes, ele precisa ser um relacionamento profissional. Ou seja, você não se expõe de uma forma aberta e como se eles fossem os seus melhores amigos, você não permite que eles façam a mesma coisa, tenta manter sempre aquela postura de eu estou aqui a trabalho. Se você fizer isso, não tem erro em lugar nenhum. Você vai ser simpática, vai ser gentil, vai ser educada, mas vai manter sempre uma postura profissional, onde você reconhece o seu lugar e reconhece o lugar deles e mantém isso durante todo o período, não importa se por anos de trabalho, certo? Relacionamento com colegas de trabalho. É muito comum conflitos com colegas de trabalho. Isso gera angústia, isso gera sofrimento e algumas vezes gera até desemprego, né? Eu tenho muitas situações aqui onde conflitos entre as colegas acaba fazendo com que determinada cuidadora peça para sair ou eu, como administradora, tenha que tirar alguém. Então, assim, é muito importante manter algumas coisas em mente, né? Com relação ao seu relacionamento com a colega, o que eu considero importante dizer nesse momento para que você pense? A empatia que você desenvolveu como cuidadora, ela precisa ser uma prática verdadeira na sua vida. E se você for capaz de se colocar no lugar do outro, muitos dos seus problemas com as suas colegas vão ser evitados. Quais são os problemas mais comuns entre colegas de trabalho? Aquilo que a gente reconhece como sendo injustiça, né? Então, assim, a colega todo dia chega 5, 10 minutos atrasados. Isso não é justo, né? Você cumpriu com as suas 12 horas de trabalho e aí tem que ficar esperando ou perdendo o ônibus ou não sei o quê por causa da colega que não consegue cumprir com o horário. O fato de a colega não cumprir com a obrigação dela e isso pesar no seu trabalho, né? Então, você todos os dias entrega o seu plantão com o paciente limpo, ambiente limpo, tudo trocadinho, tudo arrumado e toda vez você pega o seu plantão faltando alguma coisa, o lixo, uma higiene sem fazer e isso soa como injusto, né? Outros conflitos que acontecem muito, como no ambiente de cuidadora, trocas, né? Eu sempre faço as trocas quando ela precisa, eu sempre vou, eu sempre ajudo, eu sempre faço, e aí quando eu preciso, fulana não faz. Então, assim, você é a colega, eu penso que um raciocínio muito importante que você adquira para si mesma, para que você seja uma boa colega, é que você seja o melhor que você pode naquilo que você exige dos outros. Então, não
dê o mau exemplo, né? Você não pode cobrar dos outros aquilo que você faz de errado. Mas além disso, ainda tem o fato de que eu gosto de dar um passinho a mais nesse raciocínio. Pode ser que você seja muito boa em muita coisa, sabe? Que você não chegue atrasada nunca, mas vira e mexe você esquece de tirar o lixo. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Nós nunca vamos ser perfeitas, nós nunca vamos ser boas em tudo. Então seja tolerante, seja razoável, resolva os problemas com as suas colegas de uma forma respeitosa, coloque-se no lugar. Se você for a pessoa que falhou, se você foi chamada a atenção porque esqueceu não sei o quê, porque chegou atrasada ou coisa assim, seja capaz de aceitar uma bronca, seja capaz de aceitar deliberadamente, de propósito, um ralo, né, como a gente costuma dizer na área, né, uma chamada de atenção com boa vontade, porque é normal, sabe? Do mesmo jeito que você nesse momento está sendo chamada a atenção porque deixou algo sem fazer, em algum momento vai ser outra, e vai ser a outra, porque nós somos pessoas e pessoas falham. Então, primeiro, coloque-se no lugar do outro. Aprenda a olhar os problemas e os erros da sua colega com simpatia, com empatia, com boa vontade, entendendo que em algum momento você também vai errar. Você pode dizer assim, eu nunca chego atrasado, eu sempre chego 10, 15 minutos antes. Mas você tem falhas, criatura. Você também erra em algum sentido, você também tem algum defeito, você também tem alguma coisa que alguém precisa tolerar. Então não seja tão intransigente, isso facilita muito nos nossos relacionamentos com as colegas. E se nós temos paz com as nossas colegas, se estamos bem com as nossas colegas, nós temos saúde, nós temos paz, isso é maravilhoso. Então, é uma questão de colaborar conosco mesma e colaborar com a nossa própria saúde e colaborar também com a saúde das outras, isso super ajuda, né? Uma outra coisa que eu acho importante lembrar que, né, nós falamos com nossos relacionamentos pessoais e o que nós precisamos pensar a respeito disso, o nosso relacionamento com as nossas colegas de trabalho, relacionamento com os nossos clientes, com os clientes da nossa empresa, ou seja, os filhos, as famílias, e tudo isso precisa ser levado em consideração no que diz respeito ao fato de que vai colaborar para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, e se nós estamos bem, se os nossos relacionamentos estão sendo tratados da forma certa, de forma equilibrada, cada coisa no seu devido lugar. Eu não digo que não vamos ter problemas, tá? Você vai ter. É a forma como você escolhe lidar com esse problema, né, com esses problemas que virão dos seus relacionamentos, que vão colaborar para que você tenha mais saúde, mais bem-estar e paz nos seus ambientes, ou vão enlouquecer você ainda mais, vão te tirar cada vez mais a paz, né? Então, eu vou te dar um exemplo simples aqui, né, envolvendo os nossos relacionamentos com o cliente, por exemplo, né? Então, você em determinado momento lá se abriu demais com seus clientes, né? Um filho, uma filha do paciente e achou que estava sendo acolhida, que estava sendo aceita, que estava criando um vínculo de amizade, e no final das contas você descobre em algum momento que essa pessoa está falando mal de você pelas costas, que está usando o seu problema, a sua dor, o seu sofrimento, né, contra você. Eu vou te dar um exemplo simples de algo que aconteceu comigo. Uma das minhas cuidadoras conversou com o cliente, abriu o coração com o cliente, com o filho do meu paciente,
a respeito do fato de que ela estava passando por um grande problema pessoal, que ela estava com um filho envolvido com drogas, que isso estava gerando muita angústia para ela e tal. E ela abriu o coração para o cliente. E o cliente ouviu com empatia e na frente dela pareceu muito gentil, muito amoroso com o problema dela. Mas aí na primeira oportunidade ele mesmo me ligou e disse: olha, Sandra, é o seguinte, eu quero que você troque fulana, porque, olha, eu gosto muito dela, tal, mas eu não sei se você está sabendo, mas ela está aí envolvida com um filho com drogas, e ela mesma falou que esse filho tem dado muito trabalho, que está roubando as coisas da casa para usar droga. Já pensou, Sandra, se esse filho aparece aqui, ou se segue ela, ou vem dar algum problema? Você está entendendo? Por causa de uma falta de senso, de cuidado, ela acabou se expondo uma situação íntima dela que necessariamente, eu pelo menos nunca tive nenhuma questão assim, nenhum problema desse tipo, né? Mas acabou influenciando o trabalho dela e assim, gerou um desconforto. Eu tentei defendê-la no sentido de que eu imagino que isso fosse uma coisa que nunca fosse acontecer, né? O filho dela não ia prejudicar o trabalho dela nesse sentido, né? De ir lá, de querer fazer mal para alguém ou roubar a casa do cliente ou do paciente, jamais, né? Mas ele não me acreditou e perdeu a confiança no relacionamento com ela e no final das contas eu tive que acabar trocando a cuidadora. E eu achei aquilo extremamente desnecessário, porque não era algo que gerava um risco nesse sentido para a família. O risco que eles tinham com essa cuidadora era só do fato de ela, no caso de ela, não conseguir lidar com a sua própria dor, né, com os seus sofrimentos, e levar isso para o trabalho, acabar fazendo um trabalho ruim por conta de não estar bem. Mas você entende o que eu estou tentando dizer? A importância de lidarmos com os problemas da forma certa e lidarmos com os nossos relacionamentos de forma equilibrada, da melhor forma possível, cada coisa no seu devido lugar. Então, os problemas que eu tenho com a minha família são os problemas que eu tenho com a minha família, as questões que eu tenho que tratar com as minhas colegas são com as minhas colegas, questões administrativas. Então, saber posicionar cada coisa no seu devido lugar, saber tratar cada situação de forma específica, cuidadosa, não misturar as coisas, não bagunçar as coisas, não perder o profissionalismo, né? Então pensem nisso com carinho, porque nessa série onde nós estamos tentando conversar sobre o cuidado conosco, com a nossa saúde, eu acredito que não tem como não levar em consideração os nossos relacionamentos, porque nós somos pessoas relacionadas, nós somos pessoas de convivência, nós somos pessoas de grupo, de gente, e não tem como esses grupos, esses relacionamentos não influenciar na nossa saúde. E para você tá bem, para você ser uma boa profissional, para você estar equilibrada, ganhar o seu dinheirinho de forma tranquila, saudável, você precisa ser capaz de lidar com todas essas coisas da melhor forma possível. Então vamos aprender, certo, massinhas? Então é isso aí, que Deus abençoe muito cada um de vocês, que derrame muitas bênçãos sobre os seus relacionamentos, que vocês tenham paz. Fiquem com Deus.